dando continuidade ao segundo encontro da 20ª edição do ciclo de palestras em Ciência Animal da Universidade de Franca, eu convido o palestrante João Pedro Garcia Lobisotto, que ele é médico veterinário formado pela Universidade de Franca, Unifran, e atualmente ele é aprimorando na área de clínica cirúrgica de pequenos animais, pelo programa, né, de aprimoramento profissional em medicina veterinária da Universidade de Franca. E hoje ele vai abordar o tópico fatores de risco para as infecções cirúrgicas. João, muito obrigado pela sua participação e fique à vontade. Obrigado você, professora. Boa tarde a todos. Então, a professora Fernanda aí já fez as honras de me apresentar. Então, estou aí no meu primeiro ano do aprimoramento em clínica cirúrgica. Fui convidado aí a ministrar essa palestra hoje para vocês. E aí a gente vai falar sobre os fatores de risco para as infecções cirúrgicas, né? Vamos analisar o que predispõe essas infecções, né? E quais são as complicações que a gente tem quando isso acontece. Então, quais são as principais complicações que a gente tem, né, quando a gente realiza um procedimento cirúrgico? Além das infecções, né, a gente às vezes tem casos de hemorragia, tanto pré, trans ou pós-operatória, né, os hematomas que ficam depois. A gente tem os casos onde há deiscência de sutura e ocasionalmente predispõem, né, a infecção, ou às vezes eles são derivados, né, até das infecções. A formação de seroma exagerado, né, que é aquele líquido inflamatório, e alterações tromboembolísticas, né, principalmente em pacientes que estão num quadro aí de trombocitose. Às vezes a gente tem que fazer administração de algum anticoagulante para fazer esse controle, né, porque é uma complicação muito grave que pode até levar o animal a óbito. E complicações no próprio sistema envolvido, né? Então, por exemplo, um animal que está com uma hematúria e a gente vai operar a bexiga, né, o sistema urinário, se ele está com hematúria, isso prejudica a nossa cirurgia, né? Uma das complicações que a gente tem. E sobre o que a gente vai falar mais hoje, o caso das infecções do sítio cirúrgico. Então, as infecções do sítio cirúrgico, né, elas se caracterizam pela infecção dessa ferida ou das estruturas manipuladas ali, né, musculatura, tendão, a parte óssea, né, que pode ocorrer vários dias após a realização do procedimento. Quantos dias? É considerado uma infecção de sítio cirúrgico até 30 dias após o procedimento, ou 1 ano no caso de cirurgias onde é usado implantes, né, então pinos, placas, parafusos. Eles podem formar ali o que a gente chama de biofilme, né, que é o acúmulo dessas bactérias no implante, e se demorar um pouco mais para se manifestar, né, até o período aí de 1 ano. E hoje a gente vai tentar determinar quais são os fatores, né, que contribuem para essas infecções, qual a importância disso na nossa rotina, né, quais as complicações que isso traz e o que a gente pode fazer para prevenir tal complicação. Então, primeiro de tudo, a gente precisa saber classificar as cirurgias quanto ao fator de risco dela, quanto ao risco dela de contaminação. Então, a gente tem, né, o que é o nosso menor risco de infecção são as cirurgias limpas. A gente acessa aí tecido estéreo, sem inflamação, sem infecção. Então, é uma cirurgia, muitas vezes, que ela, por exemplo, cirurgia cardíaca, a gente não, se o paciente estiver bem estável, não tiver nenhuma complicação, não tiver alguma lesão aberta na pele, geralmente são tecidos estéreis, né? Cirurgias de hérnia de disco, neurológicas, são tecidos que, fisiologicamente, eles têm que estar estéreis. Então, a gente geralmente, utilizando a técnica correta, né, utilizando um método estéreo, a gente tem uma cirurgia limpa, né, com baixo risco de infecção. Já as cirurgias potencialmente contaminadas, elas ocorrem em locais que têm a presença de micro-organismos, mas a gente vai ter um acesso controlado a esses locais. Por exemplo, uma cirurgia do sistema digestivo, urinário, né, a gente vai abrir a bexiga, a urina ela é estéril? Ela é estéril, mas ela é estéril dentro da bexiga, né? Fisiologicamente, a gente pode ter uma urina, né, contaminada também, mas geralmente ela é estéril? Ela é estéril. Mas se ela cai na cavidade abdominal, ela predispõe à formação de bactérias. É a mesma coisa do sistema digestivo. Já o sistema digestivo, ele não é estéril. Então, ele tem a presença de bactérias. Se a gente deixar que conteúdo de dentro do sistema digestivo caia na cavidade abdominal, a gente passa a ter uma cirurgia contaminada. Então, ela é uma cirurgia potencialmente contaminada, né, desde que ela pode, no final do procedimento, manter sem contaminação ou pode se tornar uma cirurgia contaminada. Um exemplo disso são as ovasterectomias, que a gente acessa o local
que tem a presença de micro-organismos, mas é um acesso controlado, né? As cirurgias da cavidade abdominal, no geral. Aí a gente já passa para as cirurgias contaminadas. O que são as cirurgias contaminadas? Um bom exemplo disso seriam eviscerações recentes. Então, o paciente chega para a gente, ele acabou de ser eviscerado. Tem bactéria ali? Tem, porque as vísceras tiveram contato com o meio externo. Mas a gente ainda não tem a instalação de infecção. Então, é quando a gente considera uma cirurgia contaminada, quando a gente sabe que ali tem bactéria. Mas a gente não pode falar ainda que ela é uma cirurgia infectada. Porque se a gente passa para a cirurgia infectada, a gente, além de saber que tem bactéria, a gente já vê que tem uma infecção instaurada ali. Então, a gente vai ver a presença de pus, necrose, né? É uma ferida considerada suja. Quais são os bons exemplos disso? Abscesso prostático, né? Quando ele está rompido, a gente às vezes abre a cavidade abdominal ali, um abscesso já de muito tempo, e a gente vê que esse pus extravasou para toda a cavidade abdominal. Está tudo contaminado. O animal muitas vezes se apresenta até em sepse. Então, a principal diferença entre uma cirurgia contaminada e uma cirurgia infectada, né, é que na infectada a gente já tem a infecção instaurada, a gente já consegue observar os efeitos que aquilo ali está causando. Enquanto na contaminada a gente só tem a presença de bactérias e a gente tem que tentar controlar isso da melhor forma possível no transoperatório, seja com lavagem, com antibiótico terapia ali já no leito cirúrgico e etc. Então, quais são os fatores predisponentes às infecções cirúrgicas, né? Desde lá do básico. Animal que não usou colar, não usou roupa cirúrgica de maneira adequada, lambeu os pontos da deiscência da infecção. Isso é padrão, né? Principalmente, a gente vê muito isso na rotina, né? Tutor, às vezes, que não fica em casa o dia inteiro, o animal consegue tirar o colar, consegue lamber a ferida por cima da roupa. É um fator que a gente encara rotineiramente. A contaminação direta, né, no leito cirúrgico, né, ali no transoperatório, a gente pegar um material que se contaminou e a gente não percebeu, pano de campo que às vezes pode se soltar, ter contato de pelo ali com o campo cirúrgico e a gente já tem a contaminação direta. Uma limpeza incorreta da ferida, né, às vezes o tutor toma decisões por conta própria, muda o protocolo da limpeza, para de limpar, só usa um remédio que o familiar falou que era mais viável de ser usado e para de fazer as nossas recomendações ou faz ela de maneira errada, também vai predispor as infecções. Alguns casos, a gente pode acontecer, né, da conduta usar um antibiótico ineficaz, então um antibiótico ou que ele não atua muito bem em determinado sistema, né, ou um antibiótico que as bactérias que estão ali instaladas já têm resistência a esse antibiótico. Então, o uso dele vai ser ineficaz. Então, a gente pode também ter a falha na execução estéreo da técnica. Isso aí conta como uma contaminação direta? Mais ou menos, porque essa contaminação direta que eu quis passar para vocês aqui seria ali no leito cirúrgico. Essa falha na execução estéreo, ela pode começar lá na esterilização, né? Então, uma esterilização, às vezes, sem um controle, né, de qualidade de esterilização, esse material pode vir de lá já contaminado porque ele não foi esterilizado adequadamente. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. Né? E as cirurgias já potencialmente contaminadas, infectadas, que também são os fatores predisponentes, né? O caso do grau de risco. Esse cara que eu coloquei a foto aqui, ele é o Dr. Ilizarov. Essa foto ela é muito famosa, principalmente para quem gosta de ortopedia. Ele operava cirurgias ortopédicas, que a gente vai ver mais para frente aqui também o risco que elas têm, né, de infecção, e ele operava isso fumando dentro do centro cirúrgico, né? Hoje a gente vê como uma conduta muito, muito errada. Ele que desenvolveu, né, esse sistema de estabilização de fraturas, que hoje em dia a gente vê muito, principalmente na medicina humana, mas já está tendo bastante na medicina veterinária também. E a infecção pós-operatória, né? Além do básico, além dessa questão da contaminação direta, né, além do descuido do tutor, uso da medicação incorreta, o que mais que vai predispor esse animal até a infecção pós-operatória? Então, a gente tem fatores de risco relacionados ao paciente. Vamos falar primeiro disso. Aqui nessa foto a gente já vê que é a idade do paciente. O paciente com a idade mais avançada, ele vai ter um sistema imunológico diferente de um filhote, né? Desde que os dois estejam rígidos, mas eles vão ter um sistema imunológico diferente.
a capacidade de um filhote combater uma infecção, tende a ser maior do que de um paciente mais idoso. Então, isso aí já é um fator que vai predispor o animal a ter a complicação pós-operatória. Além disso, como eu já disse anteriormente, a gente tem as complicações no sistema envolvido, né? No caso do sistema digestivo, náusea, vômito, né? No caso do sistema urinário, hematúria, arritmias no sistema cardíaco, né? E assim sucessivamente. Tem os pacientes já com as doenças crônicas, né? Eles vêm para a gente operar. Outro sistema, por exemplo, vem para operar um nódulo, mas o paciente é cardiopata. Isso é uma complicação. A anestesia se torna um pouco mais complicada e tudo mais. Paciente com doença renal, às vezes a gente não consegue administrar todas as medicações que a gente gostaria no pós-operatório, né? Paciente com doença endócrina, às vezes tem ferida, a ferida ela se torna de mais difícil cicatrização por conta da doença endócrina, pacientes diabéticos, por exemplo, né? O estado nutricional que esse paciente se encontra, então, um paciente ou muito obeso ou muito magro, né? O score corporal muito alto ou muito baixo, né? Os dois extremos. O paciente muito magro, às vezes, vai estar imunossuprimido ou alguma coisa do tipo, né? O paciente já muito obeso, às vezes dificulta o nosso acesso cirúrgico, nossa cirurgia se torna mais traumática, são todos fatores que podem acarretar na dificuldade do procedimento, né? E, como eu já tinha falado no caso do score corporal, a imunossupressão por outros fatores, né? O uso de corticoide, a quimioterapia, o paciente imunossuprimido, ele não vai estar com o sistema imune tão preparado, né, para combater uma infecção ali que queira estar se instaurando. Coloquei aqui um artigo que também fala de características do paciente, né, mas que foge um pouco do básico e também não é um fator muito relevante. Mas esse estudo aqui estudou 807 casos, só com cirurgia limpa e potencialmente contaminada, então cirurgias com baixo risco de infecção, e eles observaram que houve uma maior taxa de infecção nos animais machos. Por exemplo, é um fator de risco que é determinante? Porque ele é macho, aumenta tanto assim? Não, em proporção não é tão grande assim. Mas isso é uma curiosidade. E a gente também tem os fatores de risco relacionados à própria cirurgia. Então, o grau de contaminação, que a gente já discorreu sobre, né? A duração da cirurgia, cirurgias com mais de 90 minutos aumentam potencialmente aí o risco de infecção. A anestesia, quanto mais tempo o paciente é anestesiado ou o tipo de anestesia utilizado, aumenta as chances de imunossuprimir esse paciente, né? E ele ficar incapaz de combater essas infecções no pós-operatório. O grau de urgência e emergência, por exemplo, um paciente com uma piometra, é um grau de urgência. A gente tem que entrar com esse paciente o quanto antes. Porém, pode acontecer dessa piometra estar rompida, então esse grau de urgência também vai predispor à infecção. A execução da técnica, às vezes é uma técnica que necessita de ser mais traumática ou causar mais hemorragias, por exemplo, ou pode ser por um erro de conduta, né? Às vezes traumatizar tecido além do necessário, né? Então a execução dessa técnica ou determinada técnica escolhida também pode predispor. A presença ou permanência ali de drenos e sondas, que são portas abertas, né, para as bactérias, para que elas possam entrar por ali. A intenção não é essa, né? A intenção dos drenos, das sondas principalmente, ou excretar conteúdo, né, ou inocular algum conteúdo que seja do nosso intuito. Mas também é uma porta aberta ali para as bactérias entrarem. E, como eu já tinha falado, o uso de implantes, principalmente nas cirurgias ortopédicas, né, que a gente usa bastante pino, placa, parafuso. As bactérias, elas tendem a se instalar ali e formar o que a gente chama de biofilme, né, onde elas ficam retidas nesses implantes. Esse estudo que eu coloquei aqui foi feito com pacientes após osteossíntese, né? 71 implantes que foram explantados, então eles removeram esses 71 implantes no período de 3 anos. Houve presença de colônia bacteriana em 47,9% dos implantes. Então, quase metade dos implantes eles estavam com colônia bacteriana. Mas apenas 7% que apresentou alteração clínica. Tudo bem, mas isso é muito importante, né, para a gente pensar nesses casos, de sempre que possível remover esse implante. Por mais que 7% só apresentou alteração clínica, metade tinha bactéria ali. Se um paciente, por algum momento da vida dele, passar por um estágio de imunossupressão, né, um animal mais debilitado,
a gente pode ter essa alteração clínica nesse momento, que é quando a gente quando se torna mais arriscada ainda a nossa intervenção. Então, sempre que possível, não precisa mais do implante, o ideal é sempre remover. E a gente também tem os fatores de risco relacionados a nós, né? A equipe cirúrgica, a equipe que trabalha no local. Então, desde uma paramentação e uma esterilização aí que podem ser feitas de maneira errada, se contaminar na hora de vestir a luva, ou não fazer escovação de maneira adequada, o que eu já falei da esterilização, material que não está sendo esterilizado de maneira correta, ou que ele é contaminado na hora de abrir a mesa, alguma coisa do tipo, né? O ambiente cirúrgico, às vezes um centro cirúrgico mal limpo, contaminado, com muito acesso de pessoas que entram nesse centro cirúrgico sem máscara, sem gorro, sem propé e contaminam o ambiente. O número de pessoas no centro cirúrgico, né, durante o procedimento, comprovado que a cada pessoa que entra no centro cirúrgico aumenta também o risco de infecção. O preparo pré-operatório ele tem que ser feito o mais rápido possível, então uma asepsia bem feita, mas de maneira rápida, tricotomia também, né, essa indução, por quê? E isso também já conta como o tempo anestésico, né, que a gente já viu que aumenta a chance de imunossuprimir esse paciente e ele apresentar infecção pós-operatória. Então, a gente também tem que fazer esse preparo de maneira mais rápida possível e maneira bem feita, né? Não adianta a gente só fazer rápido, mas não fazer uma asepsia adequada, fazer uma tricotomia não muito ampla e depois ficar com pelo ali no campo cirúrgico, né? E a ausência de antibiótico terapia profilática. Tem muita gente que não faz o antibiótico durante a cirurgia. E alguns estudos já comprovaram até que a antibiótico terapia profilática, né, ali no leito cirúrgico, ela é mais eficaz até do que a antibiótico terapia depois da cirurgia. Por mais que às vezes faz 10 dias depois, ela durante o procedimento é mais importante. E aqui um artigo muito legal também, que ele não fala de vários fatores, né? Não só da equipe cirúrgica. Então, fala da idade do paciente, da classificação ASA que ele apresenta, né, na Associação dos Anestesiologistas, o estado físico dele, tempo de anestesia, tempo de cirurgia, uso de implantes, uso do antibiótico terapêutico, profilático, perdão, o tempo ali da tricotomia, número de pessoas, paciente com hipotensão, que às vezes esse antibiótico não vai chegar onde ele precisa chegar também. Então, é um artigo bem completo. Vale a pena de ser lido esse artigo. E aí, o que a gente pode fazer para evitar essa complicação, né? Quando a gente fala das condições do paciente, a gente fica um pouco limitado, porque o paciente ele tem características individuais. Aquele paciente que a gente precisa operar e não tem como a gente trocar. Né? Mas a gente pode fazer os exames pré-operatórios, ver se esse paciente às vezes não está com uma leucocitose muito severa, ou uma trombocitose, tudo isso para avaliar a parte cardíaca. Pacientes oncológicos, fazer pesquisa de metástase, né? Raio-X, ultrassom. Estabilizar esse paciente quando for possível. O paciente está num quadro de descompensação cardiopata, descompensação cardiológica. A gente estabiliza esse paciente para entrar. Mas por que quando possível? Às vezes o paciente está desestabilizado por conta de uma piométria. Não dá para a gente estabilizar antes, porque a cirurgia faz parte dessa estabilização, remover aquele foco de infecção, né? Mas sempre que possível a gente estabilizar esse paciente antes do procedimento. Classificar, o que a gente pode fazer com relação ao tipo de cirurgia? A gente também fica um pouco limitado, a gente vai ter uma limitação ali às técnicas que a gente pode usar, né? Mas a gente tem que se atentar a todos esses fatores que a gente já citou acima, atentar à questão do uso de implantes, se é uma cirurgia muito demorada, fazer uma boa escolha do antibiótico, se vai usar dreno, usar quando necessário, né? Dreno, sonda, se não for necessário, evitar, né, classificar o grau de contaminação, porque assim a gente consegue estabelecer melhor esse risco, né, e tomar uma decisão da melhor forma. A gente já tem uma cirurgia que o tempo é muito elevado, vai precisar de implante, né, vamos tentar fazer ela da maneira mais rápida possível, né, conversar com os anestesistas, equipe bem ensaiada, bem preparada, para a gente tentar o que a gente pode melhorar, a gente melhorar com relação a isso. E aí entra nessa parte, que é a parte da equipe cirúrgica. A gente sempre tentar deixar o menor número de pessoas no centro cirúrgico, né? Muitas vezes, em alguns locais, às vezes as pessoas entram só para ficar dentro do centro cirúrgico. Então, não tem necessidade. Entra quem tem que entrar, ou quem quer assistir, quem quer aprender, ou quem vai precisar realmente participar daquele procedimento.
Ter um controle bem feito na esterilização, com aqueles chipzinhos que a gente coloca dentro das caixas, né? Aqui no hospital a gente trabalha dessa forma, lá na esterilização. Então, a gente tem esse controle. Tomar cuidado também no transporte desses materiais, não molhar a embalagem. Embalagem de papel às vezes molha e contamina também, né? Ganhar tempo na cirurgia. Eu acompanhava um cirurgião que falava muito isso. Cirurgia, acesso e rafia é para a gente ganhar tempo. A gente tem que ter aquele acesso ali já na mente, ganhar tempo, estar preparado para realizar aquele procedimento. A gente pode ter complicações ali no trans, né, operatório, no que a gente vai fazer, mas acesso e rafia tem que ser rápido. A gente tem que ter destreza para fazer isso de maneira mais rápida possível. Um acesso restrito ao centro cirúrgico, nem todo mundo sabe que no centro cirúrgico tem que entrar de gorro, máscara, propé, né? E se a gente não tem um acesso restrito ali, pessoas que não têm essa instrução vão ficar circulando pelo centro cirúrgico, promovendo essa contaminação. E capacitar todas essas pessoas envolvidas, desde as pessoas que vão se paramentar, para paramentar de maneira adequada, cirurgião, auxiliar, né? Quem vai fazer antisepsia e tricotomia, fazer uma antisepsia bem feita, uma tricotomia ampla, né? Pessoal da limpeza, quando for limpar o centro cirúrgico, além de limpar da maneira correta, sempre que possível, entrar de touca, máscara, propé, vestimenta adequada, né? Antibiótico terapia profilática, com um antibiótico adequado, um antibiótico que chega naquele sistema onde a gente quer que chega, né? Geralmente a gente prefere antibióticos intravenosos, né? E de rápida ação. E sempre que julgar necessário, cultura antibiograma. Isso aqui salva a gente. Demora, às vezes, alguns dias para ficar pronto. A gente entra com o antibiótico já antes, mas casos de infecção muito grave, a gente já faz, assim que sai, a gente vê qual que é o antibiótico, qual bactéria aquele antibiótico é sensível, e muda o protocolo se necessário. Então, para considerações finais, a gente tem que avaliar todos esses fatores previamente para fazer um planejamento, né, levando tudo isso em consideração. Então, no pré-operatório, a gente vai avaliar tudo isso, né? Entrar para o procedimento preparado para essas intercorrências que podem acontecer, né? Uma cirurgia potencialmente contaminada que pode se tornar uma cirurgia contaminada, uma cirurgia que a gente acha que é contaminada, na hora que a gente começa a acessar, a gente vê que ela já está infectada, né? E está preparado para intervir da maneira correta se essas intercorrências acontecerem, quando for necessário, né? E no pós-operatório, além de prescrever as medicações adequadas, os antibióticos certos para determinado sistema, passar a orientação correta e de maneira clara para o tutor. Muitas vezes a gente atende o tutor mais simples, que vai ter dificuldade, né, de entender o que a gente está tentando passar para ele ali, tentar ser o mais claro possível e entrar na linguagem do tutor, porque a gente faz uma parte, mas na maior parte do processo quem vai fazer é o tutor em casa, né? Então a gente tem que ter essa boa convivência, essa boa comunicação com os tutores. Agradeço a todos pela atenção, agradeço a professora Fernanda pelo convite, deixei meus contatos aí, se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição, tanto agora quanto para depois. João, nós que agradecemos aí a sua participação, e eu acho que você resumiu aí o assunto de uma forma excelente aí nas suas considerações finais, né, deixando muito claro e reiterando toda a sua fala, a importância, né, disso, que não, porque quando às vezes algum procedimento dá errado, às vezes o tutor acha que é só a cirurgia em si, né? Ele não leva em consideração que às vezes ele não administrou o medicamento correto, na frequência correta, então às vezes você prescreve uma medicação a cada 12 horas, ele só faz uma porque é o que ele pode, e ele não te conta isso, né? Então, acho que você foi muito feliz aí nas suas considerações finais, que você resumiu, para a gente lembrar que essa parte, esses fatores de risco, envolve desde a limpeza que você comentou do centro cirúrgico, desde o acesso à quantidade de pessoas nesse centro cirúrgico, a lavanderia, esterilização, a cirurgia propriamente dita, né, o transcirúrgico ali, e o pós-operatório aí, que a gente fica aí assim, à mercê dos cuidados, da maioria das vezes, dos tutores, né? Então, muito obrigada, João, porque é um assunto muito importante. Eu acho que você conseguiu aí sintetizar tudo isso de uma forma muito clara. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigado a você, professora, pelo convite, foi um prazer. Muito obrigada, nós agradecemos.
E, pessoal, obrigado pela participação de todos e em breve a gente vai ter um outro encontro aí do ciclo de palestras em ciência animal. Até breve e muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.